Bom dia! Olha só, se você sente que os seus resultados de repente não estão sendo aquilo que você espera, que você deseja ou que você merece, o problema pode estar nas mensagens que você tem transmitido. Então, aqui é o seu lugar, vem comigo para te mostrar, né, quantas possibilidades existem aí para que você se expresse melhor, transmita as mensagens mais positivas e automaticamente tenha melhores resultados na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim, todos os setores da sua vida. Então, vem comigo. Bom, eu começo refletindo aqui com vocês o seguinte. Você sabia que a comunicação não verbal é responsável por 80%, mais ou menos, né? Em torno de 80% do impacto que você causa nas outras pessoas? 80% sobre a maneira como as pessoas vão te enxergar? Bom dia para quem está chegando. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho dessa ferramenta poderosa que vai muito além das roupas. A nossa imagem faz parte disso? Faz, né? Então a imagem ela está dentro, é um dos fatores da comunicação não verbal. É o mais poderoso até porque é o mais rápido, né? Então quando você entra numa sala, por exemplo, o primeiro a ser notado é a sua imagem, a sua aparência, né? A imagem é mais ampla até do que a aparência, mas vamos falar da aparência. Então é o primeiro que é notado, é o mais rápido. Então, e uma das coisas que eu já deixo muito claro aqui desde o começo é o seguinte: primeiro que não existe uma escolha de você ser avaliado ou não pela sua aparência. Isso vai acontecer de forma natural, né? Então, por mais que muitas pessoas, não, mas isso é bobagem, não, eu não quero saber. Você querendo ou não, gostando ou não, você será avaliado todos os dias pela sua aparência. Isso aí não tem como. Então, se está impactando os seus resultados, né, é importante sim pensar nisso, né? O que eu estou transmitindo, o que as pessoas estão lendo na minha aparência. E aí, dentro disso, dentro da comunicação não verbal, né, a aparência é a mais rápida, mas existe muitos outros fatores aí, que é o que a gente vai entender, né, como eu coloquei no título, muito além das roupas. Então a gente vai falar, assim, da aparência, que não é só roupa também, né, a gente vai entender que é a configuração dos nossos acessórios, da nossa roupa, sim, né, mas é a nossa estrutura corporal, nossos cabelos, nossos olhos, enfim, o formato do nosso rosto, tudo isso entra na nossa aparência e vai ser lido pelas pessoas de maneira natural. E aí, de repente, a gente pode começar a pensar assim, mas e aí, né? Tem coisas que eu escolho, como as minhas roupas, os meus acessórios, mas a minha estrutura corporal, por exemplo, eu não escolho. Nós vamos também falar sobre isso, né? Então, assim, aquilo que eu não escolho, eu posso equilibrar também, posso passar uma mensagem mais positiva. E aí, entendendo assim que muitas pessoas falam, mas isso é uma maneira de negar quem eu sou ou de manipular as pessoas, de forma nenhuma. Você jamais deve negar aquilo que você né? Coloque ali toda a sua identidade, isso é essencial, inclusive, até para a sua saúde, como eu coloquei até num post aí essa semana, para a sua saúde física, emocional, mental. É muito importante que a sua essência esteja na sua imagem, na sua aparência, né? Que você se mostre ali. Mas algumas coisinhas a gente pode equilibrar, né? Então, assim, bom dia para quem está chegando. E a gente pode equilibrar essas características. Então, por exemplo, tem pessoas que se acham muito magras e isso às vezes causa uma certa trava, né, para essas pessoas. Tem pessoas que se acham, eu tô muito acima do peso, tô gorda, tô isso, tô aquilo, se olha no espelho, né, e começa a achar esses defeitos. E essa palavra, até eu falei aqui na semana passada, é uma palavra que eu quero que vocês tirem do vocabulário de vocês, né? Então, assim, nós vamos falar sempre em características, em pontos fortes, em inimigos internos, ou seja, aquilo que atrapalha a nossa vida, na verdade, somos nós que criamos, né? Então, é aí que a gente tem que vencer. Mas não esquece essa história de qualidades e defeitos, tá? São características. E aí, essas características que você não escolhe, né? Como a estrutura corporal, por exemplo. Tem pessoas que às vezes querem ganhar massa muscular, mas por mais que ela faça, ela não vai ficar com aquele corpo que ela está imaginando. Você tem que estar bem com isso, mas pode, às vezes, te atrapalhar em algum momento? Pode. Por exemplo, quando uma pessoa
parece jovem demais. E ela está numa função em que ela precisa que as pessoas respeitem a autoridade dela, que as pessoas acreditem na experiência dela, no conhecimento, enfim. Muitas vezes ela vai ter, né, entre aspas, eu falo que ninguém tem que nada, mas em alguns momentos o que eu tô aqui para trazer para vocês é assim, olha, se você fizer dessa forma, você vai ter um resultado melhor, né? Mas sempre a escolha é de cada um. Mas imagina, por exemplo, uma pessoa que parece jovem demais. Eu passei por isso, na verdade, né? Quem tem até aluninhas meus aí, né? Quem foi meu aluno lá no começo, acredito, não tem ninguém aqui desse comecinho. Mas eu tinha carinha de menina, né? Então, assim, eu era jovem, sim, não tanto assim, mas eu parecia bem mais jovem do que eu realmente era. E isso criava um certo... Alguns alunos até que eram até mais velhos do que eu, né? E falavam assim, poxa, né? Essa menina vai me ensinar alguma coisa. Então, eu não fiz o que eu... Né, eu não usei a técnica que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, mas era um problema, né? Era um problema. Assim como tem homens, né, que às vezes, não, vou começar a usar uma barba, porque assim eu vou parecer mais velho, vou parecer mais confiável, enfim, mais maduro, né? Então, às vezes a gente precisa desses toquezinhos, e é muito bom a gente ter isso para poder usar, né? É uma ferramenta maravilhosa, que a gente não vai perder a essência ali, mas a gente vai conseguir transmitir uma mensagem que vai funcionar melhor naquilo que a gente precisa, né? Mas nós vamos voltar a falar mais da aparência. Então, só reforçando aí que então, a comunicação não verbal, que é maior do que a aparência é um dos pontos, ela é responsável por 80% de como nós somos percebidos, né, do impacto que a gente causa nas outras pessoas, e querendo você ou não, você vai ser avaliado por esse fator todos os dias, onde quer que você vá. A menos que você não conviva com ninguém, aí tudo bem, né? Mas até nas redes sociais. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui também das fotos, né? Eu vejo muita gente tirando foto aí para redes sociais, e às vezes as fotos não transmitem aquilo que aquela pessoa quer, aquilo que ela quer pregar, entre aspas, né, que ela quer transmitir para as pessoas. De repente a foto dela não mostra, né? Não mostra, às vezes, autoconfiança, não mostra confiabilidade, né, que são coisas diferentes. Fazer a pessoa confiar em você, né? Então, a maneira como você se posiciona na foto também vai ser muito importante aí nesse momento. Então, a gente vai entender um pouco mais dos outros pontos, né, que envolvem a comunicação não verbal. E eu ouço muita gente falando sobre o assunto por aí, mas assim, eu vejo muita coisa rasa, e isso é muito perigoso, porque é um assunto muito sério, né? E às vezes a gente também tem que tomar o cuidado, uma das coisas que eu quero reforçar aqui, na hora de julgar a outra pessoa. Então, estudando isso que vocês vão estudar aqui comigo hoje, vocês também vão ter mais facilidade de ler o outro. Tem muito assunto, não vai dar para eu falar, claro, tudo aqui hoje, mas a gente vai começar aí essa sementinha. Eu quero que vocês vão me dando um retorno do que vocês querem que eu aprofunde mais, né? Tem muito conhecimento aí, adoro esse assunto, pesquiso muito, então eu vejo pessoas falando de uma maneira muito rasa. Então a gente tem que tomar cuidado também na hora de avaliar o outro, para não fazer uma avaliação, vamos dizer assim, baseada na superfície, né? A gente tem que ter aí um cuidado na hora de analisar isso. Eu vou falar de alguns cuidados, de algumas diquinhas aqui para vocês hoje já. Então, imagina assim, ó, se você dominar essa linguagem, né? Se eu falei que é 80%, mais ou menos. E o verbal fica ali, né? É importante? Mas é a menor parte. Imagina se você domina um pouco mais essa linguagem, o impacto que isso vai ter nos seus resultados, o quanto você vai se relacionar e se comunicar melhor no seu dia a dia, né, e na interação com as outras pessoas. Principalmente no ambiente de trabalho, né? Na vida profissional, a gente precisa muito disso. Claro que na vida pessoal, aquela pessoa que está ali, de repente, querendo um novo relacionamento, principalmente, é uma ferramenta e tanto, tá? Eu vou até falar de uma diquinha aqui também, mas principalmente para a vida profissional. Bom, mas aí trata-se de enganar as pessoas, trata-se de criar uma comunicação que vai fazer com que a pessoa te veja de outra forma. Não, é você que está ali, eu sempre gosto de reforçar isso, mas você vai se apresentar de uma maneira, até para as pessoas te verem melhor, porque às vezes a gente transmite coisas que nem são aquilo que a gente realmente aquilo que a gente realmente sente, então até para você passar uma verdade mesmo, tá? Não vamos fazer igual uma galera aí da política, por exemplo, na última eleição, teve uma candidata, não vou nem falar de nomes, porque eu não entro nessas polêmicas,
Mas eu até vou trazer depois. Essa eu até vou entrar um pouquinho depois. Vou até trazer as imagens para analisar com vocês. Mas tem uma candidata que foi um negócio assim, grotesco, né? Ela mudou a imagem de uma forma muito falsa, né? Assim, alguém criou para ela, ou ela mesma, não sei. Não pesquisei a respeito disso, né? Mas criou uma imagem muito falsa, né? E pode enganar algumas pessoas, com certeza. Na política isso acontece muito, né? Eu já trabalhei muito com políticos, mas eu já falo, olha, eu trabalho só se for com verdade, tá? Se for para enganar as pessoas, eu não quero, não. Então, é possível enganar muitas pessoas. Quem não conhece bem aquela candidata ou aquele candidato vai cair na conversa, né? Igual ela fez uma imagem de boa moça, de cristã, né? De quase que uma mulher perfeita dos anos 50. Quem já viu meu vídeo aí falando sobre a história da moda sabe o que é isso, né? Aquela mulher toda certinha, toda, né, da família, do lar e tal. E ela não é nada disso, né? Então, assim, uma hora a máscara cai. Então, tanto que passou a eleição, ela já mudou de novo a imagem para algo totalmente diferente. Ela nem cristã é, né? E até isso ela fez. Então, é muito feio, gente. Isso é uma coisa que eu não defendo de forma nenhuma. Então, não votem em pessoas assim, por favor. Bom, e aí o que é comunicação não verbal, então? Eu falei que é muito maior do que a imagem, né? Além da sua aparência, vai entrar aí os seus gestos, né? A sua linguagem corporal, então seja a expressão facial, a expressão do corpo, os seus gestos, vai entrar a maneira de você falar, tá? Mesmo depois, então a gente tem aquele momento ali antes de você abrir a boca, né? Que você é julgado por determinadas coisas. Então o uso do espaço, os gestos, a postura, tudo isso as pessoas já vão te analisar naturalmente, tá? Não é que as pessoas estudaram para isso. Não, é uma coisa natural, que foi construída ao longo do tempo. E as pessoas fazem sem perceber que estão fazendo, né? Sem ter consciência disso muitas vezes. Alguns estudaram, sim, né? Principalmente quem trabalha, às vezes, com recrutamento, em seleção de empresas, né? Em RH. Muitos estudaram, mas outros não, e fazem assim mesmo, de forma natural, tá? Então, por isso que eu falei que não tem como escapar. Então, tem aquela fase ali que você vai sendo analisado sem abrir a boca. Depois que você começa a falar, ainda tem comunicação não verbal. Que é o quê? A entonação de voz que você está usando. Até o seu timbre de voz vai interferir nas pessoas, tá? Na persuasão. Muita gente fala de persuasão. Esse é um dos pontos muito importantes do poder de persuasão. A sua comunicação não verbal, né? Isso é essencial para que você consiga fazer bons negócios, você consiga vender mais, você consiga convencer as pessoas a te seguirem em determinado projeto, enfim. Então, a maneira de você falar firmeza, por exemplo, mas nós vamos passar em cada uma aqui. Eu vou citar os termos, mas assim, não é minha preocupação aqui hoje. Minha preocupação é vocês saberem usar, é vocês saberem aplicar. Eu sou aquela pessoa do resultado. Assim, eu gosto, né, desde a sala de aula, sempre gostava de falar, bom, em que as pessoas vão usar isso? Né? Tem que ter um resultado na vida de cada uma. Então, a gente tem a paralinguagem, que é essa maneira de falar, né? Então, é um dos pontos da comunicação não verbal. A proxêmica, que é como é que você usa o espaço, a proximidade que você utiliza, né, na hora de conversar com as pessoas. Então, uma dica muito interessante aí na proxêmica é assim, não toma cuidado ao conversar muito perto das pessoas. Tem gente que tem esse costume, né, essa característica. Então, tem gente que se sente incomodado com isso, tá? Então, assim, cuidado ao conversar perto demais do rosto da pessoa. Isso é uma das coisas que é interessante, você observar se a outra pessoa está incomodada com aquilo, tá? Observa. Aliás, a observação, gente, a gente aprender a ouvir, a observar, é fundamental. Uma das coisas que mais me ajudou na minha carreira, na minha vida, foi ser observadora, tá? Então, sempre observei muito as pessoas, sempre me encantei, né, com essa interação e com essa expressão, e isso me ajudou bastante, tá? Então, observa se a pessoa está incomodada com aquilo, né, evita, enfim. Então, a proxêmica é isso, esse uso do espaço. A cinésica, que é o que a gente vai dar mais destaque, né, e eu acho que até as pessoas conhecem mais, é onde entra essa parte da expressão, né, da face, a expressão, a linguagem do corpo, é a maneira como você se relaciona com o seu corpo, né? Como você se expressa com o seu corpo, melhor dizendo. Tá? Então, é o sorriso, é o olhar, é a postura, são gestos, então, tudo isso que você... E é muito forte, gente. Essa é uma parte importantíssima da comunicação não verbal, tá? Gente, se for surgindo perguntas, tá? Pode colocar aí,
que eu vou respondendo à medida que a gente vai avançando aqui, eu vou respondendo também, ou mais pro final, tá? Mas dá pra gente responder na hora aqui. Porque eu sei que é um assunto que gera muita dúvida, né? E como eu falei, tem um impacto muito grande nos seus resultados, tá? Então chama também quem você acha que precisa, né, ter esse conhecimento aí. Então, assim, além da paralinguagem, da proxêmica e da cinésica, aí tem outras que eu não vou citar aqui hoje, tá? Que senão fica muito extenso. Mas tem outras partes ainda da linguagem não verbal, pra vocês terem ideia do quanto é grande, tá? Então a gente vai passar por cada uma delas aqui para que eu possa passar algumas estratégias e alguns cuidados até, que eu acho que isso é um ponto importante também, né? Da gente saber aquilo que a gente... Eu não gosto de falar não deve, né? Mas aquilo que a gente precisa observar e evitar quando a gente sente que está incomodando o outro. Por quê? Como eu falei aqui, se você convive com pessoas, não tem como você evitar de pensar em como você vai ser avaliado, em como você vai ser percebido pelo outro. E claro que sem deixar de ser você. Tá? Jamais negue a sua identidade, porque isso é desastroso. Desastroso em todos os aspectos, tá? E aí, tudo que eu trago pra vocês aqui, gente, são coisas que eu vivi, tá? Assim, exemplos que eu trago de... Ó, não faça isso. Eu já vivi, já sei o que acontece. Então, tenho muita história pra contar, tá bom? Eu vou contar mais essas minhas histórias, vocês vão entender, né, que não é só estudo, mas é experiência também, né? A gente aprende com a vida. Bom, e aí, antes de mais nada, né, então assim, eu tô aqui não pra julgar quem faça dessa forma ou daquela, mas para trazer possibilidades, né? E resultados, como eu falei, que é o que eu quero que vocês tenham, que vocês falem, olha, Lu, eu comecei a prestar atenção nisso, naquilo, comecei a fazer e eu vi que realmente muda muito, tá? Então é isso que eu quero ouvir de vocês depois, por favor, esse retorno é muito importante também, tá? Para que a gente continue. Eu faço com muito amor esse trabalho e para que a gente continue fazendo mais, é muito importante esse retorno, tá? E compartilhar com as pessoas que vocês consideram que precisam também desse conteúdo que eu tô trazendo aqui hoje. Então vamos começar falando aí um pouquinho da cinésica, que como eu falei, é a mais impactante fora a aparência, né? Que envolve aí toda essa parte da expressão facial, corporal. E aí a gente vai começar falando de um item muito importante na expressão facial, que é o sorriso. Tá, gente? O sorriso é mágico, mágico, mágico. Então, assim, até tem vários tipos de sorriso, tá, gente? Tem aí em torno de uns 20 tipos de sorrisos, que a gente não vai analisar isso aqui, tá? Mas, assim, o que é importante a gente entender é que é importante você levar o seu sorriso para o mundo. Ele é mágico, vai abrir muitas portas. E não só vai abrir muitas portas, nesse caso vai além da comunicação, por quê? Porque ele vai causar em você uma reação também. Você se sente melhor. Tem neurotransmissores que são ativados, que eu não vou também, né, falar desses termos técnicos, mas é neurociência, é fisiológico, tá? Quando você sorri, muitas coisas vão fluir, funcionar melhor dentro do seu corpo, tá? São neurotransmissores que são ativados. Então, quando você não tiver vontade de sorrir, até tem uma técnica que é muito engraçada, né? Eu faço isso com meu filho, ele ri, mas funciona, né? Então, o resultado vem. Você pega uma caneta, segura assim, com os dentes, e como se você simulasse um sorriso, e o seu corpo entende, o seu cérebro, melhor dizendo, entende que você está realmente sorrindo, porque, como eu falei até que na semana passada, ele não entende o que é... O nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, né? Então, o sorriso acaba vindo, e até porque é uma coisa engraçada de se fazer, né? Então, funciona, tá? Quando você tiver sem vontade de sorrir, mas quiser sorrir, faz isso aí, que você depois me conta se funcionou ou não, tá? Mas, enfim, é importante você levar aquele sorriso sincero. Tem aquele sorriso amarelo, né? Esquece sorriso amarelo, não adianta, tá? Eu já vi muita gente, inclusive, eu falei das fotos no começo, né? Fotos para as redes sociais. Tem gente que tira umas fotos, né, que realmente não mostram esse sorriso sincero, né? Mostra aquele sorriso amarelo, forçado. Então não adianta, tá? O sorriso sincero, ele trabalha... Você vai ver a musculatura do rosto trabalhando, né? Você vai ver essa região, como diz o famoso, dos pés de galinha, né? Você vai ver essas musculaturas trabalhando, tá? Então, tem inclusive um vídeo no YouTube que é muito conhecido, se você não conhece ainda,
vá lá e assista, vale muito a pena, que é O Poder de um Sorriso. E nesse caso, no caso desse vídeo, não é só o sorriso, né? Mas é uma expressão maior de alguém que chega e contagia o ambiente, contagia as pessoas por onde ele passa. Isso é mágico, né, gente? Abre, e no vídeo vocês vão ver que abre muitas portas para ele por conta disso. E tem um outro que é rir é contagiante, né? Talvez vocês já viram também, que é uma pessoa que começa, que tá dentro do metrô e começa a dar gargalhada, sozinho ali, olhando alguma coisa, e aí de repente tá todo mundo sorrindo, todo mundo dando risada. Então, contagia mesmo, tá, gente? É mágico. E tem aquele sorriso sem mostrar os dentes, né? Que você tem que tomar cuidado para não parecer uma coisa muito fechada, né? Mas às vezes pode parecer uma pessoa que não está confiando em si mesma, que está insegura. Então, no momento que você está apresentando um projeto, uma proposta, enfim, que você precisa, de certa forma, convencer as pessoas, não é a melhor opção, né? E aí a gente vai passando para outras técnicas, né? Na questão da expressão facial. Você sorri também com os olhos. Então, o olhar, ele é muito importante, né? Quando você olha com firmeza, com leveza, quando você sorri com os olhos, e principalmente agora que a gente está tendo que usar máscara, né, gente? Então, nós mais do que nunca temos que sorrir com os olhos, né? A única maneira. Não podemos mais mostrar os dentes nesse momento, mas vai passar, né? E aí a gente acaba se expressando com outras partes da face, principalmente os olhos. E aí até uma coisa que é importante tomar cuidado é conversar olhando para a boca da pessoa, tá? Inclusive agora nesse período de máscara, muitas pessoas acabaram descobrindo que faziam isso, né? Porque fica procurando a boca, né? E tá coberta. Mas o que acontece? Isso acaba, de forma natural, sendo lido, pode ser lido pela pessoa como um interesse físico, sexual, enfim. Então tem que tomar um certo cuidado em ficar, né, olhando firmemente para a boca da pessoa. Inclusive tem uma técnica de sedução, que é a chamada triangulação, né, que é olhar para um olho, para o outro e para a boca. Isso conecta, né, as pessoas. Para quem está, né, na fase da paquera, está procurando um relacionamento, enfim, a triangulação é uma ferramenta poderosa, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá. Uma das coisas interessantes também da gente prestar atenção é no aperto de mão, tá? Isso aí já é muito comentado, mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui o aperto de mão firme, né? Aquela mãozinha mole, não passa firmeza, não passa autoconfiança. Ou então você colocar a mão por cima, tá? Porque isso também mostra um certo domínio, né? E também pode criar uma barreira. Então, um aperto de mão simples e firme é muito importante. E olhos nos olhos, mas também sem ficar, como se diz popularmente, encarando a pessoa, né? Parece que você vai engolir. Tem gente que é assim, né? Sem perceber, a pessoa faz isso, né? Parece que ela vai te engolir com os olhos. Então, isso às vezes também cria um certo incômodo nas outras pessoas, tá? Então, olhos nos olhos é importante, mas com leveza, né? Aliás, o equilíbrio é sempre o melhor caminho. A minha frase da vida, né? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. E aí eu falei das fotos para as redes sociais, né? Eu vejo muita gente fazendo foto com os braços cruzados, né? Parece imponente, mas ao mesmo tempo é ruim porque cria uma certa barreira, tá? Cria não conecta, né? Tá? Não é uma coisa que conecta. Então, vai tirar foto para as redes sociais, não cruza os braços, a minha sugestão, porque não é tão positivo quanto as pessoas estão imaginando, não, tá? Cria ali um certo afastamento. E aí, outra coisa importante aqui é que até sai um pouco desse tipo de comunicação não verbal, que é a cinésica, mas eu não vou entrar tanto, mas assim, só essa dica é a questão do toque, né? Tem pessoas que conversam tocando na outra o tempo todo. Isso também é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem todo mundo gosta disso, né? Tem gente que se incomoda com aquilo, tem gente que fica tocando, né, o tempo todo, no braço, na mão. É o jeito de ser, né? Mas às vezes você tem que dosar isso quando você sente que a pessoa está incomodada com esse ato, tá? Bom,
E uma outra dica à parte também é assim, é você se observar e observar o outro também, porque aqui a gente hoje está falando de comunicação. Então, assim, é como eu levo a minha informação, quais as mensagens que eu estou transmitindo e como é que eu estou lendo a outra pessoa também, que vai ajudar nas duas coisas. Então, é muito importante observar numa venda, por exemplo, né? Qual é o sentido predominante da pessoa? Né? Como assim? Se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, qual é o sentido dela que mais funciona, né? Que é mais predominante? Porque aí você já pode levar a sua linguagem para aquilo que faz mais sentido para ela. Né? Então, se ela é mais visual, por exemplo, você pode usar palavras que levam para isso. Então, por exemplo, olha bem, né? Veja como isso é tal coisa. Então, você leva para palavras que a pessoa que vai se conectar com ela. Tá? Isso é muito importante, você observar o outro, como é que ele funciona. Então, e se ele é aquela pessoa que gosta do toque, então você pode também usar essa linguagem, né? De forma sutil, de forma na dosagem, né? Adequada. Então, use a linguagem que o outro também valoriza, que predomina nele, certo? Aliás, isso é uma das... Eu não falo... Até tenho vontade, né? Mas não falo tanto de relacionamento aqui. Tem gente que me pede, inclusive. Mas um dos maiores problemas nos relacionamentos é as pessoas não identificarem qual é a linguagem do outro, como é que o outro funciona. E aí a comunicação não acontece, né? A conexão vai ficando prejudicada. Então é muito importante saber, né, como chegar no outro. Mas isso é um outro assunto, tá? Se quiserem que eu fale sobre isso também, só dizer, a gente traz um momento para isso. A postura, né, é um dos pontos importantíssimos, então, barriga para dentro, peito para fora, é fundamental, tá? Você vai chegar numa sala e você vai ser visto de outra forma, na hora de apresentar um trabalho, enfim, em qualquer momento que você for avaliado na sua vida, a sua postura é essencial, tá? Postura de segurança, de vitória, enfim, e aí quando você ativa uma linguagem, você acaba levando as outras, né? Aí você ativa dentro de você outros neurotransmissores, o seu rosto se acende, os seus olhos brilham, então tudo vai se conectando, tá? Já é mágico, é fascinante. Bom, e aí na questão das mãos, também é um ponto importante, né? Por exemplo, eu vejo muita gente fazendo isso aqui, né? Você junta os dedinhos aqui, e eu vejo pessoas aí fazendo isso de uma forma muito montada também, porque isso aqui também é um símbolo positivo, tá? Que mostra que a pessoa está segura, de que ela mostra autoridade, mostra poder. Mas isso tem que acontecer de uma forma mais natural, tá, gente? Até citei aqui o caso da política, né? Não vai criar aí uma imagem que é totalmente fora daquilo que você é, porque não vai adiantar, né? E assim como eu falo eu vou trazendo algumas coisas à parte, gente, mas que são muito importantes. Que eu fico vendo a questão das pessoas se preocuparem com a concorrência, mas muitas vezes você não tem que se preocupar, mesmo que a outra pessoa atue exatamente naquilo que você faz, tem abordagem parecida com a que você tem, ela não é você e você não é ela, tá? Isso é muito importante a gente entender. Cada um tem... Quem se conecta com você, até já falei disso aqui também, quem não viu o vídeo, quem você atrai, veja, que é muito interessante nesse sentido, tá? Porque a sua comunicação não verbal também vai ajudar nisso. Em que tipo de pessoas você está trazendo para perto? Com que tipo de pessoas você está se conectando? Ou melhor, elas estão se conectando com você. Então, se você tem uma concorrente, ou um concorrente, né, enfim, que é muito diferente de você, quem se conectar com aquela pessoa não vai se conectar com você. Entende? É simples. E aí a gente vai, na questão das mãos, né? Outra coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado também, é assim, de repente você tá segurando alguma coisa aqui na frente. Uma caneta, seja lá o que você estiver segurando na frente do seu corpo, isso cria uma certa barreira também, tá? Então, evita ali colocar qualquer coisa horizontal ali entre você e a outra pessoa, porque também, naturalmente, ela vai se distanciar um pouquinho de você, tá? Nossa, então, o tempo é curtinho demais, se deixar eu fico falando aqui. Então, deixa eu agilizar aqui um pouquinho para a gente poder trazer pelo menos os pontos principais, mas eu vou voltar a falar mais sobre isso também. Então, na questão do olhar, eu falei para vocês, né? Vamos só reforçar aqui um pouquinho a questão da aparência,
eu quero entrar em detalhe, principalmente em relação aos cabelos, que é outra coisa que eu vejo por aí alguns comentários também que eu acho assim muito rasos, muito perigosos até, tá? Eu vi muita gente falando assim, até citando aqui a mudança dos cabelos da Suíta, né? Eu não entro tanto nesse viés, né, de comentar essas coisas, mas muita gente falou, mas ela, cabelo escuro, fechamento. Cabelo escuro, fechamento. Eu vi muita gente falando isso. E, gente, não é tão simples assim. Os cabelos transmitem muita coisa, até vou trazer mais informações sobre isso. Mas um dos pontos que a gente tem que entender é que eu tenho que olhar um todo. Eu não posso pegar uma informação. Eu tenho que pegar a combinação de informações. Então, eu posso ter um cabelo escuro extremamente sedutor. E eu posso ter um cabelo escuro extremamente trabalhando no afastamento, né? Então, assim, não é a cor, mas é o todo, é como é que eu tenho uma combinação de resultados ali. Assim como eu posso ter um cabelo loiro, que é símbolo de sensualidade, mas esse cabelo pode perder essa característica dependendo do corte, né? Então, se for um corte muito exótico, por exemplo, a gente já se afasta um pouco desse significado, então aí vai virando uma misturinha, é claro, não que aquela informação ela saia totalmente, mas ela vai virando uma misturinha. Então, é muito mais importante a linha do que a cor do cabelo. Então, concentre mais na linha. Se eu tenho linhas mais arredondadas, se eu tenho linhas mais retas nesse cabelo, é o que vai, na verdade, importar mais. E olha esse todo, né? Então, eu tenho linhas curvas num cabelo escuro, ele não vai ficar tão duro, tão fechado, tão hostil, né? É diferente. E aí isso é cultural, tá? Eu até tenho um vídeo que tá lá no meu YouTube falando da história da beleza. Eu até falo um pouquinho dessa trajetória dos padrões de beleza, né? E em relação aos cabelos. Então, muita coisa foi construída na nossa memória a partir de toda essa trajetória, tá? Então, quem não assistiu, assista também, tá? E amanhã vai sair, eu já aproveito uma pausinha aqui para convidar vocês para ver o vídeo que vai sair amanhã no meu canal lá do YouTube. Tem o link na minha bio. O que a sua casa revela? Então, olha como é forte a nossa expressão, que a gente se expressa, inclusive na nossa casa, né? Então, vai sair um vídeo lá bem legal falando sobre isso também. E na semana que vem vai ter vídeo aí também falando sobre o que as cores transmitem. Tá? Que é um dos pontos aí dessa comunicação não verbal. A gente pode usar muito a nosso favor. Então, voltando aqui à questão dos cabelos, né? Observe mais a linha do que a cor, tá? Que eu vejo muita gente fazendo o contrário. Ou principalmente a combinação deles. E aí a gente tem a questão das unhas, tá, gente? As unhas, muita gente se escraviza com a questão delas estarem pintadas, né? Não necessariamente. Aliás, uma das coisas que eu defendo é assim, você não precisa entrar numa ditadura da perfeição e que tem que estar cada fiozinho de cabelo no lugar. Não, mas você pode ter o cuidado com a sua imagem, né? Mostrar que você se cuida, melhor dizendo. Então, as unhas bem cuidadinhas, limpas, né? Não precisa necessariamente estar pintado o tempo todo. Agora, cuidado com aquelas unhas pontiagudas. É linda, é fashion, mas na interação com a outra pessoa, ela pode ser um sério problema, tá? Porque naturalmente a pessoa vai ler como uma agressividade, como um afastamento, tá? Ela causa afastamento, não tem como evitar isso, tá bom? Então, se você não quer isso, evite. Se não é um problema, use à vontade, enfim, como eu falei aqui, não é a ditadura do certo e do errado, mas é trazer informações que vão trazer resultado para vocês, né? E aí escolha o que usar ou não. E aí na estrutura corporal a gente já falou um pouquinho, né? Que é você, às vezes, pegar aquilo que é opcional ou não. Então tem coisas que eu não posso escolher, né? Eu tenho uma determinada estatura, eu não tenho como mudar isso, né? Eu tenho que lidar bem com isso. Então, se eu quero, por exemplo, eu acho que tem pessoas que são muito baixinhas, aí elas acham que isso é um problema. Então, ela quer passar uma imponência maior, né? Então, tem recursos para isso também, nas estratégias, né? Que eu vou trazer aos pouquinhos aí para vocês também, é muito, muito assunto. Mas ela tem que lidar bem com isso também.
como eu falei, às vezes parecer jovem demais, ou às vezes a pessoa está se sentindo velha e aí ela vai para um extremo, né? Então, assim, até essa questão que eu falei do cabelo, até o contexto você tem que olhar, né? Exemplo, imagina uma pessoa com cabelo longo demais, tá com o cabelo lá, sei lá, abaixo da cintura. É diferente você olhar isso numa adolescente e você olhar isso numa senhora, né? Então, assim, a avaliação vai ser totalmente diferente. Então, são mensagens que precisam ser colocadas num contexto. E a gente falou aqui da paralinguagem, só para a gente fechar aqui, né? A proxêmica que eu falei, não se preocupe tanto com esses termos, é mais para que a gente entenda que é muito maior do que a aparência, tá? Então, evita falar muito próximo do rosto das pessoas e observa o que a pessoa gosta, como ela funciona, para que você se comunique melhor, você tenha uma interação e uma conexão melhor, como eu já falei aqui antes. E a paralinguagem, que é o seu jeito de falar. Então, se você fala baixo demais, por exemplo, é ruim, cria um ruído de comunicação, passa uma mensagem ruim a seu respeito, porque parece que você está com medo de falar, parece que você está inseguro, parece que você não confia em você mesmo, não confia no que você está dizendo. Então, é importante soltar um pouco mais a voz, tá? Assim como quem fala alto demais, de repente pode também tirar o foco daquilo que está sendo dito, porque a pessoa vai prestar mais atenção nessa sua característica, né? E às vezes incomoda também. Então, mas eu tenho que deixar de ser quem eu sou? Não, já falei isso aqui várias vezes, eu vou falar quantos for preciso, né? Mas assim, é só dosagem, é só saber interagir com a outra pessoa, o que incomoda o outro, e às vezes eu dosar naquele momento, né? Não tem dificuldade nisso, é só observar mais. Esse é o ponto-chave de tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? Se observar e observar o outro. Então, se você fala com pausas, se você dá pausas muito grandes na sua fala, isso também tira a atenção de quem está ouvindo, tá? Então, assim, evite aquelas pausas longas, falar muito arrastado, né? Muito mole, parece que você tá sem disposição, sem vida, né? Ali naquele negócio. Então, é importante a firmeza na voz, é importante você evitar pausas muito longas. Então, isso tudo vai impactar no seu trabalho, vai impactar na sua vida amorosa, vai impactar em tudo. Vocês não têm noção do poder que isso tem, tá? Bom, gente, a pronúncia das palavras, né? Enfim, tem muita informação, mas hoje era, assim, o principal que eu tinha para trazer para vocês. Para encerrar, vou até deixar aqui um exemplo, para vocês não analisarem com carinho depois, de como a gente pode equilibrar as coisas, que é o filme A Bela e a Fera. O que foi feito com a fera na hora da montagem daquele personagem? Normalmente as pessoas rejeitariam a fera, não é? Porque causa medo, porque causa estranhamento, e muitas pessoas passam por isso, seja por causa dos cabelos, seja por causa da estrutura corporal, seja por N razões. Naturalmente ela causa estranhamento às outras pessoas. Assim como depois eu vou falar do rosto, né? O rosto muito pontiagudo aqui embaixo também passa isso, tá? Mas você pode equilibrar com as roupas, com os acessórios, com os gestos. Então, o que eles fizeram com a fera? Ele usava roupas de príncipe, roupas, né, muito elaboradas e requintadas, e ele tinha gestos muito polidos, uma educação, um cavalheirismo, enfim. Ele tinha características que quebravam aquela imagem de rejeição, de medo, né, de barreira. Então, eles criaram ali um equilíbrio para conseguir mostrar que ele, na verdade, não era assustador, não era mau, né? Ele era alguém preso, né, num corpo assustador, na verdade. Um príncipe preso num corpo assustador. E muitas pessoas estão presas numa imagem assustadora, tá? Então, assim, é importante a gente libertar essa pessoa que está ali presa numa imagem de medo, de insegurança, de N mensagens, de repente, negativas, tá? Então, se você é uma dessas pessoas, se liberta. Tô aqui para te ajudar, tá bom? Gente, ó, um grande beijo, e aí pessoas queridas, né, me prestigiando e buscando informação, isso é muito importante. Então, era um pouquinho do que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, tá, gente? Deixa comentário, perguntas, compartilha com as pessoas que vocês acham que precisam desse conteúdo. Então, até a próxima, tá? Me acompanhe que vem muito mais informações por aí. Um grande beijo para vocês e até a próxima.